Olá pessoal, tudo bem? Atualmente existem duas pandemias oficialmente declaradas pela Organização Mundial de Saúde, que é a Covid-19 e a outra é de HIV. Portanto, se você quer conhecer a infecção causada pelo vírus HIV, o que é infecção por HIV e o que é AIDS, além disso, por que o HIV diminui a imunidade das pessoas, quais são as principais formas de transmissão do HIV, quais são os principais sinais e sintomas da infecção pelo HIV, e quais são as principais formas de evitar a infecção do HIV? Assista todo esse vídeo que será explicado aqui ponto a ponto. Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Benigno Rocha e vamos lá. HIV, ou vírus da imunodeficiência humana, é um vírus que atinge as células do sistema imunológico. Com o tempo, o sistema imunológico começa a falhar, que é chamado de imunodeficiência, e isso aumenta o risco de infecções e tumores, que o sistema imunológico saudável normalmente seria capaz de se defender. Essas complicações são referidas como AIDS ou SIDA, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS é causada por dois tipos distintos de HIV, o HIV-1 e HIV-2. O HIV-1 é o mais comumente associado com a AIDS no Brasil e no mundo. Já o HIV-2 é o mais raro e normalmente restrito a áreas na África Ocidental e no sul da Ásia. O HIV-2 é tão incomum que HIV quase sempre refere-se ao HIV-1. Vamos falar sobre o vírus agora. O vírus HIV é um retrovírus que possui duas fitas simples de RNA de sentido positivo envelopado. Os retrovírus têm a necessidade de usar uma enzima chamada de transcriptase reversa, que transcreve, ou seja, transforma o RNA viral em cDNA. Essa molécula de cDNA se integra ao DNA do hospedeiro, ou seja, da pessoa infectada. Então entra no núcleo das células T auxiliares e aparece no DNA das células, portanto, para ser transcrito em novo vírus. É um vírus muito sorrateiro, pois quando as células imunológicas se ativam, elas começam a transcrever e traduzir as proteínas necessárias para a resposta imune. Ironicamente, isso significa que sempre que a célula imune é exposta para algo que faz com que ele inicie uma resposta imunológica, como qualquer infecção, o sistema imune celular acaba transcrevendo inadvertidamente e traduzindo novos vírus HIV, que brotam da membrana celular para infectar mais células. Ou seja, toda vez que as células da resposta imunológica são ativadas, elas também formam novos HIV. Uma coisa importante a saber sobre o HIV é que, por cometer erros quando se replica e que durante uma infecção pode sofrer mutações para criar cepas de vírus ligeiramente diferentes. Esses vírus são todos ainda considerados HIV, mas se comportam de maneira um pouco diferente de acordo com a preferência para infectar células hospedeiras, ou seja, pode apresentar tropismo viral diferente. Mas como o vírus infecta as células dos hospedeiros, o HIV infecta linfócitos, principalmente o linfócito T CD4+, conhecido como linfócito T helper ou linfócito T auxiliar. As células que têm em sua membrana a molécula específica chamada CD4 são alvos do vírus. Sendo assim, os macrófagos, células T auxiliares e as células dendríticas, que são células da resposta imunológica, têm molécula CD4. Portanto, elas podem ser alvos do HIV. A molécula CD4 ajuda essas células a se ligar e a se comunicar com outras células da resposta imune, o que é particularmente importante quando as células estão lançando ataques contra patógenos estranhos. Então, essa pequena molécula importante para o nosso sistema imunológico também é extremamente importante para o HIV, pois o HIV se liga à molécula CD4 através de uma proteína chamada GP120, encontrada em seu envelope. O HIV, então, novamente usa a GP120 para se ligar a outro receptor, chamado de correceptor. O HIV precisa se ligar tanto na molécula CD4 a outro correceptor para entrar na célula-alvo. Os correceptores mais comuns que o HIV também se liga para penetrar na célula hospedeira são os correceptores CXCR4, que é encontrado principalmente em células T, ou o correceptor CCR5, que é encontrado em células T, macrófagos, monócitos e células dendríticas. Esses correceptores são tão importantes que algumas pessoas com mutações genéticas homogêneas
em seu CCR5 apresentam resistência ou imunidade ao HIV, uma vez que o HIV não pode entrar na célula que pretende infectar. Na verdade, mesmo mutações heterozigotas, que levam as pessoas a terem menos correceptores nas células, podem tornar mais difícil para o vírus se espalhar e resulta em uma doença de mais lenta progressão. Mas para aqueles sem essas mutações em seus correceptores, quando o HIV se liga ao CD4, também se liga aos correceptores CCR5 ou CXCR4 e penetra na célula hospedeira, gerando os sintomas. Quais são esses sintomas? Quando o HIV penetra no nosso corpo, por meio das relações sexuais, que é a forma mais comum de transmissão do vírus, ele vai infectar, por meio do receptor CCR5, macrófagos, linfócitos T e células dendríticas. Além disso, nas mucosas e abaixo do tecido epitelial ficam muitas células dendríticas que capturam esse vírus e o levam para os linfonodos, onde tem muitas células da resposta imune. E lá vai infectar mais células da resposta imune, como macrófagos, linfócitos T, helper e células dendríticas, o que leva a um grande pico na replicação do HIV e a quantidade do vírus encontrado no sangue aumenta, caracterizando assim a fase aguda da infecção. Nessa fase, os sintomas são semelhantes à mononucleose, como febre, fadiga e linfonodos inchados. Em resposta ao sistema imunológico, monta um contra-ataque e começa a controlar a quantidade de replicação viral. A quantidade de vírus no sangue diminui em níveis ainda detectáveis, que dura mais ou menos até a 12ª semana, onde a partir dessa fase o paciente entra na fase crônica, ou clinicamente latente, que pode durar de 2 a 10 anos. Na fase crônica da doença, durante essa fase, a contagem de células T geralmente permanece acima de 500 células por milímetro cúbico, aproximadamente o tamanho da cabeça de um alfinete. E os pacientes ainda podem lutar contra outras infecções razoavelmente bem, embora algumas infecções, como a tuberculose, se tornem mais comum e grave. Nessa fase, as mutações também podem ocorrer. Bem, durante a fase crônica da infecção pelo HIV, vale ressaltar que alguns pacientes desenvolvem uma variante X4 do HIV, que mira o correceptor CXCR4, que é essencialmente presente apenas nas células T. Mas quando que a infecção pelo HIV vira AIDS? Quando as células T do corpo caem muito, entre cerca de 200 e 500 células por milímetro cúbico, os pacientes começam a sentir sintomas como os linfonodos inchados, que é conhecido como linfadenopatia, bem como relativamente infecções menores, leucoplasia, pilosa oral, causada pelo mesmo Epstein-Barr, vírus que causa mononucleose, bem como candidíase oral, que é uma infecção por fungos na boca. Ou seja, quando mais células T forem perdidas e o nível cair abaixo de 200 células por milímetro cúbico, o sistema imunológico fica gravemente comprometido e nesta fase a condição progrediu da doença do HIV para AIDS. Nesse momento, as pessoas experimentam coisas como febre persistente, fadiga extrema, perda de peso e diarreia. E a contagem de HIV no sangue pode aumentar muito. Nesse ponto, certas condições começam a desenvolver para ser chamado de AIDS, como pneumonias bacterianas recorrentes, pneumocistos, pneumonias e infecções fúngicas como candidíase do esôfago. Outras condições incluem certos tumores e malignidades, como o sarcoma de Kaposi, que causa lesões na pele e outros tecidos moles, e linfoma primário no cérebro. Muitas pessoas com AIDS morrem de infecções que um sistema imunológico saudável, tipicamente, seria capaz de se defender, como pneumocistos e citomegalovírus. Como que o HIV é transmitido? A transmissão do HIV ela é uma transmissão direta, ou seja, ela ocorre de uma pessoa diretamente para outra pessoa. A transmissão por meio de relações sexuais entre homem com homem é a mais comum, seguida do homem contaminando a mulher, também por relações sexuais. Embora menos comum, de mulher para homens, as transmissões ocorrem também, desde que o HIV esteja presente nos líquidos vaginais e cervical da mulher infectada. De fato, mais de 75% de todos os casos de HIV são encontrados por meio de relações sexuais. Os próximos meios mais comuns de transmissão incluem
coisas como abuso de drogas por via intravenosa e de mãe para filho, que pode ser através da placenta, na gravidez, durante o parto ou através do leite materno. Outros modos de transmissões muito menos comuns incluem acidentes com perfluorocortantes contaminados e o uso de sangue ou produtos derivados do sangue, como transfusões de sangue. E como é feito o diagnóstico do HIV? O diagnóstico do HIV pode ser teste sorológico, como a pesquisa de anticorpos, onde procuramos anticorpos desenvolvidos pelo sistema imunológico para combater o vírus, ou pesquisa de antígenos, onde, por meio de anticorpos desenvolvidos em laboratórios, detectamos o vírus no sangue do paciente, e testes de biologia molecular para detectar o RNA viral ou o cDNA. O tratamento. Atualmente não há cura para a AIDS. Tratamento, no entanto, pode ajudar alguém com AIDS a viver mais e melhor. E ajuda também a reduzir o risco de transmissão. O principal método é usar a terapia antirretroviral, ou ART. A terapia antirretroviral não é um remédio único, mas uma combinação de medicamentos que é conhecido como coquetel para HIV. Isso ajuda a retardar a replicação do HIV, que dá ao sistema imunológico uma chance de se recuperar e ajudar a combater outras infecções de forma mais eficaz. A prevenção. Considerando que a principal forma de transmissão do HIV é por meio de relações sexuais, portanto, para evitar o HIV é necessário tomar cuidados durante este ato. Evitar ter muitos parceiros, usar preservativo durante as relações sexuais, a higiene das partes íntimas após a relação sexual. Já nas gestantes contaminadas, fazer o acompanhamento pré-natal e tomar os medicamentos indicados pelo médico, pois estes ajudam a reduzir a transmissão do vírus para o feto, e seguir as orientações médicas quanto à amamentação. Já para acidentes com perfluorocortante, isso acontece mais com profissionais da área de saúde, que devem sempre estar usando os equipamentos de proteções individuais e, se tiver algum acidente, seguir o protocolo indicado para cada local. A transmissão por meio da transfusão sanguínea é muito raro, porque esses sangues são testados e a chance de uma bolsa surgir contaminada é muito pequena. E se gostar desse tipo de conteúdo, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E muito obrigado a todos.